Shalom, meus queridos, mais uma vez. Boker Tov, bom dia, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel das Nações. Mensagem hoje número 17 do nosso podcast. Agradecemos a todos os que estão acompanhando essa mensagem de hoje. Que o Eterno vos abençoe. Nós estamos em mais um dia especial da preparação para o Shabat. Bendito seja o Eterno que nos deu essa oportunidade de estarmos mais uma vez conversando com vocês. Meu nome é Fábio Pires, sou Moré. O Moré significa instrutor da Torá. Recebi esse título, pequeno título, em 2017, mas isso basicamente não significa muita coisa, porque nós estamos sempre realizando o trabalho do Eterno, seja pessoa com um título grande, título pequeno, seja alguém que não tenha título nenhum. Eu só estou colocando isso porque às vezes as pessoas perguntam o que significa Moré, né? Moré é professor, instrutor, e também tem minha carreira secular como professor de línguas. Hoje, dia 21/8, está na sequência do nosso podcast, na parte final, então, do nosso assunto a respeito das características das congregações primitivas formadas por Shaul HaShaliach, parte 3, final. E você que está acompanhando esse trabalho já desde que ele foi iniciado na segunda-feira, no dia 17, tem acompanhado o que nós temos falado, inclusive acompanhado também o que nós temos comentado e falado desde o início desse trabalho, que foi iniciado no dia 13 de julho. Acompanhe-nos pelas redes sociais, lá no Instagram, @Fabio73book, também no centro de estudos, @CEETDerezahav, @CEETDerezahav, GO, que é o nosso centro de estudos, localizado também no estado de Goiás. Agradecemos também aos que têm colaborado com esse trabalho nas orações, também nos nossos dois grupos, no grupo Estudos Origens Hebraicas e no grupo Estudos do Judaísmo 2 pelo WhatsApp. Então você que quer participar também conosco, tem algumas pessoas que eu já preciso adicionar nos nossos grupos de WhatsApp, sabendo também que esses grupos já são antigos, né? São grupos que nós temos aí, Estudos Origens Hebraicas, desde agosto de 2015, e o grupo Estudos do Judaísmo 2, antigo grupo Remanescentes, desde junho de 2014. Então, 5 e 6 anos. Não é muito tempo, mas pelo menos é um tempo que a gente pode dizer que já se passaram muitas mensagens para essas pessoas, para esses irmãos. Temos trabalhado de uma maneira, ou da melhor maneira possível. Não temos estrutura, não temos uma estrutura enorme, como algumas congregações ou sinagogas judaico-messiânicas e judaico-nazarenas. Estamos também em acordo com os nossos irmãos judeus nazarenos, apreciamos o movimento do judaísmo nazareno. E eu quero também mandar um abraço, temos as nossas lives, são feitas todos os domingos lá no Instagram, @Fabio73book, com o Moré Gleidson Ferreira, para que nós possamos exaltar, reverenciar o nome do Eterno. Nosso propósito é esse. Moré Gleidson Ferreira, que é da Beit Netzer Efraim, lá de São Paulo, e todos os domingos às 10 da manhã estamos abordando esse assunto também, só que de uma maneira, né, um pouco mais ampla, com uma mensagem um pouco mais longa, mas também lá está dividido. Lá nós temos 1 hora de live, se bem que aqui às vezes nós ultrapassamos os 30, 40 minutos, e ficamos muito contentes por isso, porque é uma oportunidade que o Eterno nos dá. Então toda oportunidade nós aproveitamos, e toda oportunidade deve ser colocada para que a gente possa louvar, reverenciar o nome do Eterno. Estamos também no Twitter, Fábio73B, com mensagens diárias. E se você também quiser deixar mensagens para nós no nosso e-mail, eu vou colocar aqui o nosso e-mail lá no Gmail, se você quiser nos contactar. Então envie-nos e-mail para Fábio73B,
gmail.com. Se você quiser conversar conosco de uma maneira privada, quiser deixar seu telefone também para conversas, fiquem à vontade, tá bom, queridos? Todos serão tratados da mesma maneira, independente de conhecimento. Nosso objetivo aqui, ao contrário de alguns problemas que nós temos nas redes sociais, inclusive, né, muitas pessoas, inclusive ofensivas, mal educadas, pessoas que desrespeitam aqueles que estão vindos nos novos, né, dentro da restauração, e nós tratamos essas pessoas, ou pelo menos achamos que tratamos essas pessoas da melhor maneira possível. Então, se você quiser enviar um e-mail para nós, fabio73b@gmail.com. Por que eu mencionei isso agora? Porque nós temos que ter respeito com os irmãos que estão começando agora, que tem pouca instrução, que tem pouca informação. São pessoas que querem, precisam e têm sede do aprendizado. Isso é muito importante. Nós levamos isso sim em consideração, nós levamos isso sim ao ponto de tratar o nosso próximo num cumprimento de mandamento da melhor maneira possível, né? O nosso tema então de hoje, as congregações primitivas segundo Atos 15, a nossa parte 3 final. Agradecemos a todos aqueles que estão acompanhando esta transmissão. Nós vamos deixar agora uma lista, vamos fazer uma revisão do que nós vimos. Eu gosto de tratar isso de uma forma bem didática, como já algumas pessoas comentaram, isso a gente herda da nossa carreira, né? E tratar isso de uma forma bem didática, para que você possa compreender o que nós abordamos, se bem que você pode também ouvir os nossos podcasts 15, 16 e ouvindo agora o 17. Nós tratamos das características lá de Atos dos Emissários, capítulo 15, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E nós vimos que as congregações que eram formadas pelos Talmidim, pelos apóstolos, né, pelos seguidores de Mashiach, eram congregações as quais, fora de Israel, a mensagem da Torá e a mensagem do Messias, acima de tudo, não acima da Torá, mas eu digo acima de qualquer tipo de filosofia ou de ideologia, isso sempre é agregado com a Torá, tá, irmãos? A gente não desmembra a mensagem de Yeshua da Torá sagrada, não há como fazer isso, porque ele pregava a Torá também. Então, a mensagem de Mashiach, agregada à Torá, era levada para os seguidores do Messias. Isso é fundamental que a gente saiba, isso é importantíssimo ter essa ideia, sabendo também que a mensagem de salvação era pregada, mas havia uma leve, ou vamos dizer assim, em alguns casos significante diferença, porque havia o que nós conhecemos como os judaizantes. Os judaizantes eram homens, eram judeus, não crentes em Yeshua, que queriam realmente impor, por exemplo, a circuncisão para aqueles irmãos que estavam, no caso os homens, que estavam descobrindo a doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Jacob, e dizendo que aquilo era a base para a salvação. Houve também, inclusive, discussões com esses homens, houve também uma discussão dentro da Kehillah de Jerusalém, para a verificação se isso era realmente importante, se havia necessidade da Brit Milá para os novos convertidos, para os não-judeus, chamados gentios ou goim. E eles acertaram que isso não era base para que elas poderiam realizar a circuncisão. Elas poderiam sim fazer essa circuncisão. Isso é fundamental, né? Então, houve até um caso, né, da circuncisão de um homem de tradição judaica, de família, mãe judia, né, se não me engano, Felipe, se não me engano, e ele realizou o seu batismo, por exemplo. Posteriormente, se não me falha a memória, ele fez a sua Brit Milá. Enfim, esse é um assunto mais detalhado, esse é um temazinho mais detalhado, que eu não estou me recordando nesse momento. Nossa memória falha, às vezes, mas Baruch Hashem. O mais importante era de que os aspectos tradicionais da Torá não eram imputados para os novos convertidos, ok? Nós deixamos isso bem claro.
Então, os aspectos da tradição, eu não estou colocando aqui, não está saindo da minha boca, de que os aspectos da tradição judaica sejam dispensáveis, sejam descartáveis. Ora, existem temas da tradição judaica que são, sim, muitíssimo importantes. A kippá, por exemplo. E eu considero a kippá, ou cobrir a cabeça, muito importante. Você está cobrindo a cabeça com um boné, com uma kippá, com um turbante, não importa. O que importa é que você está reverenciando ao Eterno, cobrindo a sua cabeça. Isso é importante, Morefábio? Sim, isso é importante. E faz parte de uma tradição. Isso é muitíssimo importante, irmãos. Né? A mulher utilizar o véu na hora da oração é importante? Claro que é importante. Nós não abrimos mão disso, não abrimos mão de ensinar isso. Se o cristianismo aboliu isso, nós vamos observar nas características, irmãos, aí são outros 500, isso é um problema grande do cristianismo. Existe uma congregação dentro da vertente do cristianismo protestante que adota, inclusive, nas congregações, que as mulheres usem o véu. Sabe de onde eles herdaram isso? Da tradição judaica. Isso é muito importante, sinal de reverência ao Eterno. Agora, por causa do mundanismo, por causa da ginástica teológica, por causa da teologia dos nossos irmãos reformados, né, arrancaram tudo isso. Martim Lutero arrancou tudo isso, e nós vamos fazer um especial sobre Martin Lutero, sobre Martin Luther, o reformista alemão. Nós vamos aí colocar um trabalho, fazemos um trabalho considerável, grande a respeito dele, e muitas pessoas vão conhecer quem foi Martin Luther. E eu vou utilizar o bom senso, é aquilo que eu sempre pretendo e sempre coloco como base da minha vida. Vamos trazer as qualidades e os aspectos negativos de Martin Luther. Mas, infelizmente, os aspectos negativos de Martin Luther o tornaram, infelizmente, um algoz do povo judeu. Isso eu falo com grande responsabilidade e falo com toda a certeza daquilo que nós vamos colocar. Então acompanhem nos nossos próximos podcasts, eu não sei a data que nós vamos colocar, né, esse trabalho. E aqui nós não estamos querendo denegrir, manchar a imagem de ninguém. Nós vamos trazer de meios acadêmicos da história deste chamado reformista, que para mim está muito, mas muito abaixo de John Wycliffe, um homem seríssimo e fiel ao Eterno, Jan Hus, ou John Hus, extremamente fiel, John Bunyan, né, homens que foram verdadeiros servos de Hakadosh Baruch Hu, guardavam também, inclusive, o Shabat, principalmente os que vieram antes de Martin Luther, no século 13, 14, morreram também, né, por desobedecerem à Igreja Católica Apostólica Romana. Estes homens estão acima de Martin Luther, e nós vamos colocar isso também para os irmãos. Então acompanhem, é uma oportunidade que vocês vão ter de narrações, de explicações, inclusive. Tá? Quero mandar também um grande abraço para o nosso amado irmão Neemias Gomes, que fez um trabalho excelente essa semana a respeito do ocultismo dentro das congregações cristãs, o ocultismo dentro do cristianismo, e ele está certo. As bases das sociedades secretas, inclusive para o reformista Martin Luther, que era membro da Sociedade Rosa Cruz. Agora, quem trouxer contraprovas para isso e falar que tudo isso é uma grande besteira, veiculamos também aqui no nosso podcast. Tenho certeza que o Neemias vai fazer a mesma coisa, e inclusive ele falou sobre isso. Teremos uma live agora no dia 23, às 15 horas, pelo canal Verdade Revelada, falando da Torá aplicada à pessoa de Yeshua. Não percam. Bem, não posso me desviar do assunto principal. Nosso assunto, as congregações primitivas, segundo Atos 15, parte 3, final. Nós temos um texto aqui que nós colocamos lá no nosso grupo Comunidades Messiânicas e o Judaísmo, lá no Facebook, naquela rede social, e é um texto de David Shem Tov, um grande pesquisador, com algumas características importantíssimas que também estão dentro do programa As Vozes da Teshuvah, que foi realizado, né, em 2018, lá em São Paulo, pelo apoio, pela edição do nosso querido irmão Francisco Ben Yosef. Vamos lá? Primeira característica, esperavam a restauração do reino físico do Eterno. Está marcado em Atos, capítulo 1, versos 6 e 7. A primeira característica das congregações. 2. Segunda característica, estava preparada para ser perseguida.
Atos 1, verso 8. A cada tema que nós formos ler, e você cristão que estiver ouvindo a nossa mensagem, você também membro do judaísmo messiânico que estiver ouvindo a nossa mensagem, você vai perceber se essa característica faz parte da congregação ou do sistema ao qual você está inserido. 3. Seu ponto de partida era Jerusalém. O ponto de partida, a congregação principal, as ordens vinham de Jerusalém. Atos capítulo 1, versos 4 e 8. E não as ordens vinham de Roma para o sistema católico protestante. Para que você para que não sabe, os cursos teológicos são aprovados inclusive pelo Vaticano. Os cursos teológicos das igrejas protestantes são fornecidos inclusive em sua boa parte pela Igreja Católica Apostólica Romana, guardadas as suas devidas proporções. 4. Esperavam Mashiach da mesma forma como o viram subir aos céus. Verso 11. Capítulo 1, verso 11. 5. Cumpria com a tradição da leitura da Torá em tempo de festas. Então, eles liam a Torá nas festas de Shavuot, ou das festas de Sukkot, ou na festa de Rosh Hashanah, Pesach, e assim por diante. Nós vamos também entrar na parte das festas, vamos falar sobre as festas também, a importância do cumprimento das festas. 6. Os líderes eram escolhidos pela Ruach HaKodesh, pela ação do Espírito Santo, através das tradições judaicas pré-estabelecidas pelos emissários. Atos, capítulo 1, versos 14 a 26. Então eu vou repetir. As lideranças eram escolhidas pela Ruach HaKodesh, através das tradições judaicas pré-estabelecidas pelos emissários. Nota, as lideranças eram judaicas, não eram gentílicas. Então um gentio não poderia ser líder da congregação. Se o cristianismo fala de igreja primitiva, todos os líderes não judeus, gentios, que inclusive vão contra a Torá, precisariam se retirar. Aí eu pergunto para os irmãos, será que o cristianismo vai fazer isso, irmãos? Obviamente vocês já sabem qual é a resposta. Então querem seguir os moldes da igreja protestante, ou querem seguir os moldes verdadeiros das congregações primitivas de Atos? É o que nós estamos fornecendo e a informação que nós estamos passando aqui para todos vocês. 7. Manifestavam em suas vidas os dons da Ruach, manifestavam em suas vidas os dons do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 4. Dom de cura, de revelação, o dom de falar em línguas, o dom da ajuda, do altruísmo. 8. Sua fidelidade estava centrada na ressurreição. Atos capítulo 2, verso 32. 9. Faziam a imersão segundo o rito judaico dos prosélitos. O que é um prosélito? É uma pessoa que se converte, recebe a informação e ele se converte a uma religião, se converte a uma doutrina. Algumas pessoas não gostam de usar a palavra religião, mas é a palavra que nós temos que usar, irmãos. Você quer falar uma doutrina? Pode falar também, mas a palavra religião, não importa se ela vem do latim, não tem como. Tantas palavras que nós usamos que vêm do latim, que vêm do grego, dentro da língua portuguesa, do francês, do alemão, do espanhol, do italiano, nós podemos fazer nesse sentido. Né? Mas querem usar a palavra doutrina? Podem usar também. Então, dentro da doutrina dos nossos pais, era feito o ritual judaico, seguia-se a imersão no rito judaico, isto é, os banhos de purificação, como foram em primeiro lugar marcados lá no livro de Shemot, quando o povo quis também ouvir do Eterno na entrega da Torá. Então o Eterno disse, tomem um banho, façam um mikve, se abstenham de relações sexuais e coloquem roupas novas. Então isso é muito, mas muito importante nós colocarmos isso. Por quê, irmãos? Porque quando nós temos
essa parte, né, esses temas que nós abordamos, a gente precisa estar verdadeiramente em conexão com o Eterno, e na sua obediência, inclusive, por exemplo, e o povo obedecia, e o povo sabia que precisava obedecer. Então, esse ritual do mikve, ele nasceu daí, né? Então, a Tevilá, que era feita por Yohanan Hamatzbil, né, por João Batista, essa Tevilá, ela foi adaptada do ritual do mikve, lá, desse tema do banho de purificação que foi dado pelo Eterno. Então vamos lá, eu vou só encontrar aqui no meu texto novamente, que o meu celular me traiu. Baruch Hashem por isso. Só um momentinho, meus queridos amados irmãos. Lembrando do nosso tema é muito importante. Já achei. Nosso tema é muito importante e nós estamos trabalhando as características das congregações primitivas, das quais principalmente o cristianismo se afastou, né? Então, se querem colocar a si como povo escolhido do Eterno, opa, acima dos judeus, inclusive, né, então precisaria voltar a estas características para estar, como nós sabemos, enxertados na oliveira para cumprir os mesmos temas que foram dados ao povo que o Eterno escolheu. Então, se você acha, né, e se sente, se o cristianismo se sente nesse sentido, ele precisaria voltar à Torá. Isso é muito importante. Irmãos, esse trabalho ele tem como objetivo, né, trazer, né, uma essência da qual as pessoas perderam. E em perdendo essa essência, irmãos, nós sabemos que existe aí hoje, né, uma necessidade para resgatar, na verdade, tudo aquilo que nós perdemos ao longo dos séculos. A Igreja Católica ela fez, na verdade, com que as pessoas perdessem, né, aquela ideia, aquele tema, na verdade, real do resgate às raízes, né? Então, quando a gente fala sobre o resgate às raízes, nós falamos da busca à originalidade, mas para isso, irmãos, para essa busca à originalidade, você precisa trabalhar temas históricos, você precisa trabalhar temas dos quais as pessoas elas se perderam, né, porque foram alimentadas, inclusive, por temas católicos, né, a retirada do Shabat, por exemplo, e assim por diante, tá? Só um momentinho, meus irmãos, eu vou pedir um momentinho para os irmãos. Eu pedi só mais um tempinho para os irmãos, tivemos um probleminha técnico, voltamos já já.
Perfeito, meus irmãos. Nós vamos continuar então falando sobre esse tema. Tivemos um problema técnico porque o nosso texto, na verdade, temos apenas parte dele. Tá? Nós vamos falar algumas outras características com relação ao que nós temos colocado dentro desse texto, dentro do propósito dele, tá? Então são 49 características, só que nós tivemos um problema técnico, mas nós vamos falar de algumas dessas características, tá? A próxima característica que nós podemos colocar é de que eles faziam a imersão dos prosélitos em nome de Yeshua HaMashiach. Isso é muito importante nós deixarmos colocados porque, ao contrário do que se imagina, segundo aquilo que está marcado em Matitial 28:15, que seja muito provavelmente uma inserção ao texto original, e nós temos esta menção dentro da Bíblia de Jerusalém, né? Em sabendo disso, nós temos mais 8, 9 passagens nas quais os Talmidim de Yeshua faziam e relataram que as pessoas, que os conversos estavam sendo batizados, não é? Estavam sendo aí beneficiados com o mikve, com a tevilá, vamos colocar assim, em nome de Yeshua HaMashiach. Aguardavam também a ressurreição, como nós mencionamos. Seguiam também os rituais judaicos, os quais se era proposto para esses irmãos. A próxima característica, e aliado a isso, eles se reuniam inclusive nas sinagogas junto com os judeus. Isso é muito importante deixarmos colocado, né? Eles tinham esse costume e era aberto isso para eles. Agora, existiu um grande problema de que depois dessa rebelião chamada dos pais da igreja, né, os não-judeus começaram a ser proibidos de frequentar, inclusive, as sinagogas, principalmente porque tinham o testemunho de Yeshua, né? Enquanto os Talmidim de Yeshua estavam vivos, tá, irmãos? Os não-judeus, os gentios, tinham essa possibilidade de estar congregando com os judeus. Depois, com a morte dos Talmidim, dos seguidores de Yeshua, isso não mais aconteceu, né? Aguardavam a vinda de Yeshua, isso é muitíssimo importante. Colocamos, inclusive, de que as lideranças eram lideranças judaicas, isto é, eram lideranças formadas por judeus, né, conversos, né, desde a tradição judaica, guardavam o Shabat, tinham inclusive também o costume das leis dietéticas de Levíticos, as leis que nós chamamos de Kashrut, como é colocado no livro, principalmente no livro de Vaikra de Levíticos, em sabendo que, como administradores, como líderes judaicos, eles passavam essas informações para os não-judeus, para os gentios conversos, lembrando que eles eram convertidos pelo testemunho de Yeshua HaMashiach. Isso é fundamental nós deixarmos claro, tá, irmãos? Em deixando isso claro, essas pessoas tinham toda a assistência e toda a base judaica que lhes era conveniente, que lhes era necessário. Conheciam, estudavam as escrituras correntemente com as suas lideranças judaicas, portanto, conheciam a Torá, sabiam verdadeiramente de que o tema da Torá era um tema muito importante, né? E de que saber da Torá era saber da mentalidade, da mente do Eterno. Isso é fundamental. Conheciam também a Yeshua dentro das profecias, então eles estudavam as profecias messiânicas, traziam esse tema, as lideranças traziam esses temas para os seus liderados, para que eles pudessem conhecer daquilo como Yeshayahu 53, por exemplo, o livro de Amós, o livro de Irmiyahu, Jeremias. Então eles tinham um conhecimento amplo, inclusive, dentro das suas congregações. Isso era fundamental. O que eles tinham entre eles
tudo pertencia a todos. Olha que coisa interessantíssima. Tanto é que nós tivemos um problema lá com, né, com dois membros de uma certa congregação de Shaul HaShaliach que praticaram a usura, na verdade, eles, né, Ananias e Safira, né, que tomaram parte do dinheiro, do terreno que eles venderam e mentiram com relação a isso e foram mortos pela atuação do Eterno. Então, provando que quando havia a usura, né, havia na verdade a mentira, o Eterno realmente ele exercia um papel, né, de justiça. Agora, imaginem hoje, né, com todos os problemas que nós temos de corrupção, os problemas sabidos que nós temos nas congregações católicas e protestantes, por exemplo, o que não aconteceria se o Eterno não exercesse realmente a sua justiça? O Eterno é misericordioso nesse sentido e traz verdadeiramente aquilo que nós sabemos que é a misericórdia exercida pela morte de um tzadik, pela morte de um justo, que no caso é Yeshua HaMashiach. Então, a sua morte proporcionou para nós verdadeiramente uma grande espera, uma espera que o Eterno tem para que ele possa fazer o quê? Para trabalhar o arrependimento, né, com uma pessoa. Naquele caso específico da Ananias e Safira, então algo já devia estar acontecendo de muito grave para que o Eterno realmente permitisse que a vida deles fosse fulminada, né? A liturgia dessas congregações era uma liturgia judaica. Eles realizavam o Kiddush, né, no final de cada tema, de cada programa, de cada serviço do Shabat. O Kiddush nós podemos mencionar que era a celebração do Seudat, né, a chamada ceia, tá, irmãos? Então, ao se realizar a ceia, isso era feito após cada Shabat, né, Shaul HaShaliach realizava o Seudat, o Kiddush, após cada Shabat. Então, é importante deixarmos isso claro, irmãos, porque em muitos aspectos, né, nós sabemos que o Eterno tem trabalhado também nas igrejas protestantes com algumas tradições, alguns aspectos que são os mesmos que eram feitos lá dentro da congregação, das congregações primitivas. Sim, existem aspectos que são os mesmos. Eles, naquela época, por exemplo, enviavam emissários para a pregação da palavra do Eterno. Isso é muitíssimo importante. E isso também foi herdado pelas congregações protestantes, isso também acontece. Por que se enviava, né, alguém para que a palavra do Eterno pudesse ser pregada, né, e pregada nos quatro cantos da terra, por exemplo, é o ID do Eterno, isso ficou muito, muito comum, né, já para aquela época, as pessoas elas sabiam verdadeiramente que o proselitismo, né, a palavra de Yeshua precisava ser espalhada e seguiam esse ponto do ID que foi colocado por Mashiach. Então, é algo que também as igrejas fazem. O que nós também precisamos entender, irmãos, é de que todo o trâmite, né, da liturgia que era feita nessas congregações, como nós comentamos agora, não é o trâmite que é feito hoje, inclusive, dentro das congregações protestantes que foram muito influenciadas pela liturgia. A liturgia é o tipo de serviço, tá? É a rotina do serviço, né? Congregações protestantes muito influenciadas pelo ritmo de serviço católico. Por quê? Porque Martin Luther colocou isso nesse sentido, tá? Então, a disposição das igrejas protestantes, muito parecidas com a disposição das igrejas católicas, né? Os objetos, a disposição que nós temos do orador, inclusive, aqueles longos sermões, por exemplo, isso não acontecia nas congregações judaico-messiânicas ou judaico-nazarenas, vamos colocar assim, tá? E não acontecendo isso, na verdade, se dava uma vazão muito maior naquela época para as orações, as tefilot, para a atuação da Ruach HaKodesh, lembrando que já tinha havido o derramamento da Ruach HaKodesh naquela época, quando Yeshua
na chamada festa de Shavuot, que o protestantismo confunde com Pentecostes, né, que ele foi uma festa, a festa de outorga da Torá, Shavuot, que seria a entrega da Torá. Então houve uma manifestação sobrenatural gigantesca naquele meio, né, em Jerusalém, e verdadeiramente as pessoas perdão, verdadeiramente as pessoas, elas, em recebendo aquela manifestação, se falou em línguas, muitos estrangeiros conseguiram entender as suas línguas principais que eram faladas por pessoas que jamais tiveram tido nenhuma experiência linguística, mas sob a atuação da Ruach HaKodesh aquilo pôde acontecer, e isso acontecia nas congregações, mas, como colocou o Shaul Hachalia, que houvesse uma pessoa que pudesse traduzir a manifestação linguística, a manifestação sobrenatural da Ruach HaKodesh. E era isso que acontecia naquela época, que é o que não acontece hoje, né? Outras características que nós temos também, né? Não havia uma valorização dos bens da pessoa, aquilo que a pessoa tem, se a pessoa era rica, era pobre, isso não era verificado, não havia um status com relação à condição financeira, uma observação maior para aquele que tinha mais bens ou não, tá, irmãos? Isso aí aquilo praticamente não existia, então todos eram bem aceitos, independente da sua classe social, né? Então, congregações para pessoas mais ricas, congregações para pessoas mais pobres não existia naquela época, né? E nós comentamos também que as pessoas estavam prontas para pregar o chamado evangelho, para pregar as Bessorot. Fundamental isso também. Outra característica, aquilo que a pessoa aprendia, ela já estava apta e era instruída para passar a informação, passar a mensagem para outras pessoas. As reuniões que eram feitas, inclusive nos Shabbatot, né, no Shabbat, que era o dia verdadeiramente para se acontecer a reunião das congregações, e não no domingo, por exemplo, como acontece hoje, as informações que eram passadas, os estudos que eram passados, as pessoas que estavam naquelas congregações eram aconselhadas a repassar aquelas informações, aqueles ensinos para outras pessoas que também pudessem ter sede, na verdade, de ensino, né, sede de aprendizado, ensino para com aquele que ensinava, para com aquele que aprendia. Então, era muito, vamos colocar assim, é muito democrático, utilizando muito bem essa palavra, mas era muito livre você aprender o que você aprendia naquela congregação, né, e depois você passar para uma outra pessoa, para retirá-la da prostituição, retirá-la do adultério, retirá-la das condenações das religiões pagãs. Existiam prostitutas, né, que faziam os seus rituais sexuais, inclusive para com uma religião, muitas delas se convertiam, isso é muito importante deixar claro. Então havia também, inclusive, uma outra característica, uma ajuda material, uma ajuda física e uma ajuda espiritual para os novos convertidos. Isso era fundamental, receber alguém, né, para que a pessoa fosse ajudada, mas de uma forma ampla, de uma forma macro. E muito do que acontece hoje em dia, a pessoa vem, ela se converte, mas não se pergunta muito a respeito da vida da pessoa. Então, o relacionamento era muito mais próximo daquelas congregações, que eram congregações pequenas. E hoje se transformou em grandes congregações. Claro, muitas pessoas se convertendo, obviamente, você como líder, você não tem a oportunidade de conhecer aquela pessoa, né? E naquela época isso acontecia e isso era muito bem visto, né? Isso era muito objetivado. Havia um conselho, né? Um conselho de anciãos também em cada congregação para que se pudessem analisar os casos que eram feitos de conversão, os casos que aconteciam de conversão, se analisasse também alguns problemas que as pessoas passassem, né? Havia também a expulsão, inclusive, da congregação, de pessoas que cometiam seus pecados, mas eram avisadas uma, duas, três, quatro vezes, chegavam num devido momento. O próprio Shaul Hachalia, o próprio Talmud Paulo colocou, houve uma situação nesse sentido, onde numa determinada congregação,
um membro que estava com problemas, né, morais, problemas sexuais, ele não quis parar, na verdade, com o seu pecado, ele foi advertido e ele foi sacado. Então isso é bíblico, tá, irmãos? Então é fundamental que a gente deixe isso muito claro. Se a pessoa não aceitar uma recomendação, não aceitar, né, uma exortação, depois, e ela quiser continuar na sua vida de pecado, ela vai continuar, porque ela tem essa liberdade, mas não dentro de uma congregação. Bom, irmãos, nós tivemos um pequeno problema hoje, um problema técnico, mas isso não foi impedido de nós passarmos a mensagem. São 49 itens, eu vou trazer novamente esse tema, porque simplesmente a rede social a qual nós estávamos acessando, ela não deixou que a gente acessasse esse texto. E, se possível, eu farei ainda hoje uma transmissão para passar para os irmãos as 49 características que nós temos das congregações formadas por Shaul Hachalia. Eu quero deixar claro, e esse trabalho também vai vir junto com um outro trabalho sobre a mentalidade hebraica e a mentalidade católica protestante, também a mentalidade hebraica, a mentalidade greco-romana. Vai ser um outro trabalho que nós vamos fazer também para mostrar, evidenciar para os irmãos. Faz com que a gente construa uma base sólida da nossa fé. E aí eu faço a primeira grande reflexão, após esses 3 podcasts que nós fizemos. As nossas bases estão baseadas, estão feitas, estão consolidadas nas escrituras realmente, ou elas estão consolidadas dentro da doutrina dos pais da igreja? Querem um exemplo? As nossas bases estão consolidadas verdadeiramente? Qual o dia, hoje, que você guarda? O 4º mandamento fala sobre o Shabat. A Igreja Católica Protestante fala sobre o domingo. Isso sequer passava pela mente das congregações do apóstolo Shaul Hachaliah. Não existia, irmãos. As reuniões eram feitas no Shabat. Então, essa primeira grande reflexão. Aonde está angariada a tua fé, a tua emuná? Porque muitas pessoas dentro do sistema católico protestante dizem: eu sigo a Bíblia. Segue mesmo? Então, por que não se compreende o 4º mandamento? Por que não se guarda o 4º mandamento? Ah, mas isso é coisa de adventista do 7º dia. É mesmo? Será? Ou será que eles não estão seguindo a prescrição daquilo que foi colocado como 4º mandamento? Ah, irmão, mas depende muito do calendário. É mesmo? Qual é a base certa do calendário? Nós temos 4 calendários. Qual é a base científica e a base doutrinária que você tem para não guardar o Shabat, mesmo sendo ele no Saturday, ou Saturno, como queiram colocar alguns, dentro de um 5º calendário gregoriano? Se é isso que nós podemos fazer hoje. Isso vai retirar, eu já comentei isso vai retirar a legitimidade de você guardar o Shabat, irmão. E eu conheci líderes, inclusive, que falaram: não, o calendário não está certo, então não se precisa, não precisa guardar nenhum tipo de Shabat. É mesmo? Por que o Eterno não revela isso para todas as outras pessoas também? Agora, isso é uma crítica que eu estou fazendo. Se o Eterno revelou isso para alguém, em específico, que ele revele para todos nós, aí nós paramos de guardar o Shabat no dia do sábado. Nós sabemos que não é o calendário certo. Nós estamos cientes, mas há pessoas que aguardam no solar, no lunisolar, no calendário lunar, no calendário de Enoque, não importa. Mas que se faça a guarda num momento, 6 dias, e o 7º se descanse. Isso é um assunto muito extenso e não é um assunto fácil para se conversar, irmãos. Nós sabemos disso. Outro ponto. Teve lá em nome de Yeshua HaMashiach e não em nome de uma trindade. Prática corrente dentro das congregações primitivas. É a segunda reflexão. E a sua fé está aonde? A sua base doutrinária está aonde? Dentro do aspecto trinitariano que foi colocado pela Igreja Católica Apostólica Romana e seguida pelos protestantes? Ou no Shema Israel, Deuteronômio 6,
verso 4, a base da fé do povo israelita. Isso é fundamental, irmãos, fundamental. Onde está a tua emuná, no caso de você dizer que ajuda alguém, quando naquele momento as pessoas dividiam os seus bens? Olha que interessante. E hoje nós temos verdadeiros impérios dentro das igrejas protestantes, líderes vivendo de uma maneira suntuosa, milionários, ricos, quando não é isso que o Eterno objetiva para nossas vidas. Será que essas pessoas estão verdadeiramente dentro da vontade do Eterno? O que você decide escolher hoje? Viver a Emet de Yeshua HaMashiach, quando ele disse: conhecereis a verdade, conhecereis a Emet, e essa verdade vos libertará? Ou você prefere viver sob os dogmas e os padrões feitos, repito mais uma vez, pelos pais da igreja? Traremos estudos especiais aqui sobre Inácio de Antioquia, Epifânio de Salamina, vamos trazer estudos especiais, inclusive sobre Martim Lutero, como nós comentamos, como esses homens se desviaram verdadeiramente do objetivo e da originalidade das prescrições colocadas para as congregações primitivas. Então, em fazendo, irmãos, reflexões dessa forma, nós vamos atingir, na verdade, um ponto de vida, um objetivo de vida. Ou você fica na tua zona de conforto, ou você fica dentro do conforto formado pelas congregações católico-protestantes. Será que hoje você, e estou encerrando agora esse podcast, você estaria preparado para dar a sua vida para Yeshua HaMashiach? Se você fosse pressionado, aquelas pessoas naquela época estavam preparadas. Elas inclusive iam para as arenas, eram comidas pelos leões por causa disso. Os nazarenos, os netzarim. E hoje, o quão relevante é essa mensagem para você? Ou você ainda está fazendo orações ao Eterno para os seus planos e objetivos de vida e não o colocando acima de todas as coisas? É essa reflexão que nós trazemos, irmãos. Qual o parâmetro da sua vida? É o parâmetro real, essencial, original dos nossos pais e da formação das congregações primitivas, o padrão, os parâmetros dos apóstolos? Ou você prefere ficar nesse sistema que foi formado, que foi moldado, que finge, na verdade, que louva e que serve ao Eterno? Mensagem de hoje, então, que vai ter, por problemas técnicos, vai ter uma continuação, que eu preciso dizer todas as características. As congregações primitivas, segundo Atos 15, foi a parte 3 final. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco. Agradecemos a todos os irmãos que ouviram esta mensagem. Pedimos desculpas, na verdade, porque tratamos só de uma parte, tratamos de um quarto só do tema que nós íamos continuar, que nós íamos terminar, mas eu acho que valeu, né, a pena tratar sobre esse tema, valeu a pena a gente estar em sintonia com o Eterno para falar sobre esse assunto, que é um assunto muitíssimo pertinente. Encontre-nos nas redes sociais, @fabio73book, @ceetderazahav, @ceetderazahavgo, estamos lá no Instagram, e a nossa mais nova página, @relacionamentos da Torá, também no Instagram. Se você quiser enviar uma mensagem para nós pelo e-mail, fique à vontade também. Nosso e-mail, fabio73b@gmail.com. Agradecemos também aqueles que já estão enviando mensagens, eu preciso respondê-los. Agradecemos também aqueles que estão orando por nós, que estão orando por esse pequeno trabalho. O nosso canal aqui não é monetizado, nós não ganhamos dinheiro com pregação da palavra do Eterno, e nós temos um código de ética nesse sentido, né? Se de repente alguém quiser fazer uma colaboração financeira, Baruch Hashem, agradecemos, obviamente, é claro.
nós temos as nossas necessidades, mas nós não imputamos, né, monetização para o canal. Eu não vejo isso com bons olhos, mas respeito, inclusive, quem faz esse tipo de trabalho. Muito obrigado a todos. Acompanhe-nos no domingo às 3 horas, lá com o nosso amado irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, e a Torá dentro da essência, né, dentro do legado de Yeshua HaMashiach. Acompanhe-nos também lá no canal no Instagram, Fábio73book, a parte 2 do trabalho junto com o Moré Gleidson Ferreira. Segunda-feira teremos mais uma mensagem, provavelmente hoje traremos a mensagem que nós deveremos acoplar, será uma mensagem especial sobre as características. Eu já vou verificar aqui direitinho no meu texto, na minha rede social, que me traiu, inclusive, mas permitindo o Eterno. Se assim Ele permitir, nós voltaremos em breve para dar toda a sequência das características das congregações primitivas. Muito obrigado, meus irmãos. Deixem o seu like, divulguem este canal, se assim for conveniente para todos vós. Shalom Aleichem, desde já Shabbat Shalom, que o Eterno os abençoe. Um grande abraço a todos vocês.